Oi pessoal, eu sou a Roberto Bernardon. Eu tô aqui hoje para falar sobre a diferença entre NTJs e STJs. Essa pergunta foi enviada pelo Matheus Henrique de Curitiba. Bom, uma teoria que eu gosto bastante de usar e acho que facilita muito é separar os tipos em 4 temperamentos dentro da teoria de Keirsey. Eu vou colocar o ISTJ aqui na teoria, ele cai dentro da categoria dos sentinelas, que são os SJs, e vou colocar o INTJ na categoria dos racionais, já que ele é um NT. O ISTJ é um sensorial julgador, ele prefere lidar com as informações passo a passo. Já o INTJ não. Como ele é um NT, ele prefere lidar com a teoria de forma intuitiva, verificando fórmulas que envolvem o todo, em vez de lidar com as suas partes. Para ele, se ele sabe o todo, já vai servir para lidar com as partes, então não teria por que perder tempo com a informação sensorial. Em questão de valores, os sensoriais julgadores, eles gostam de ser úteis socialmente, gostam de prezar pela manutenção da sociedade, ter pertencimento e responsabilidades amplas. Os racionais não. Os valores deles giram em torno de serem inteligentes e intelectualmente capazes. Eles desprezam pessoas que estejam abaixo da média de inteligência ou que não consigam compreender os temas de seus estudos e sua inteligência. Já os guardiões não conseguem aceitar pessoas que sejam rebeldes e que não aprovem a sociedade como ela é. Bom, os guardiões também são bastante focados naquilo que já deu certo no passado. Enquanto isso, os racionais eles podem desafiar o status quo, criando teorias que se provem úteis e funcionais. Então já deu para ver aí que eles são bem diferentes, né? Um tem um perfil mais clássico, que foca na aceitação social e na informação sensorial. Já o outro tem um perfil mais original, enxerga em ampla escala. Agora vamos dar uma olhadinha nas funções para fechar esse quadro. A primeira coisa que você precisa entender sobre o STJ é que ele é um tipo com grande responsabilidade e lealdade. Então existe um compromisso imenso com a família, com o trabalho e com as pessoas que ele ama. E ele espera que todo mundo tenha aquele mesmo nível de compromisso que ele. Então, o ISTJ é aquela pessoa que quando você combina uma coisa com ela, é quase assim, 99,9% chance de certeza que ela vai fazer. Eles são muito corretos, assim. Eles são pessoas extremamente corretas e mesmo que eles tenham que virar à noite fazendo um trabalho, eles vão entregar dentro do prazo, né? Para eles é muito importante manter um compromisso. Então, como funciona o stack do ISTJ? Você vê que ele, onde está escrito Sensing, a bolinha verde, como é grande para ele, que é dominante, e no INTJ, como o Sensing, a bolinha dele é a última. Então, o ISTJ, ele é um tipo muito subjetivo, né? Muita gente acha que a sensação é uma função objetiva. Não. Em conceito de tipologia, objetivo quer dizer mundo externo, extroversão. Função extrovertida é que tem noção do mundo. Toda função introvertida, ela vai ser subjetiva, porque ela depende do sujeito. Então, ele tem uma grande quantidade de informações internas que ele utiliza para compreender o presente. Então, a sensação do ISTJ é o contrário da sensação do INTJ. Uma é extrovertida e a outra é introvertida. Vou falar daqui a pouco. Já a intuição do INTJ é oposta à intuição do ISTJ. Eles são bem diferentes. Mas a função auxiliar deles é igual. Então, o ISTJ ele pega essa quantidade de dados sensoriais internos que ele tem, compara com a situação e toma a decisão não a partir desses dados coletados, porque eles são apenas como ele percebe o mundo. Ele vai tomar decisão a partir de qual função? Da auxiliar, que é uma função objetiva, o pensamento extrovertido. Então, o ISTJ ele vai ter grande respeito pelos fatos, sempre. Não por ele ser sensorial dominante, mas sim por ele ter pensamento extrovertido. O ISTJ, você vai perceber que ele tem opiniões muito claras, muito bem definidas, porque ele aplica critérios lógicos que ele já conhece, que ele já tem experiência ou
de que ele confia na experiência. Então, ele acredita que se existe um procedimento convencional, é porque alguém já foi lá, já pensou e já fez. Então, ele só muda de opinião se for comprovado, for aceito que existe um método que seja mais eficiente do que aquele que ele já conhece. Então, ele não cria nada novo, ele segue um padrão que ele considera de excelência. E o lado mais pessoal do ISTJ? O ISTJ, ele vai ser aquela pessoa que pode ser bem simpática com todo mundo, mas não se abre com as pessoas. Lembra que a gente falou que as pessoas que têm uma Si alta, elas captam impressões do ambiente, mas elas são muito criteriosas, né? Na hora de dividir, a função auxiliar deles é pensamento extrovertido. Então, o sentimento acaba ali mais relegado e é introvertido. Então, ele não divide. Olha aí a bolinha vermelha. Ele não divide muito o que ele sente com as pessoas, só com poucos, né? Então, é uma pessoa mais reservada e que pode ter uma grande dificuldade de perceber as necessidades emocionais alheias. Então, é preciso que seja comunicado para ele, né, como você se sente, como as pessoas se sentem, porque ele pode não ter essa percepção. A gente está falando agora de funções mais baixas, né? Vamos falar das deficiências do ISTJ. Como ele tem esse sentimento introvertido terciário, ele tem realmente essa dificuldade de reconhecer o sentimento dos outros, e como ele tem intuição inferior, ele tem grande cansaço se ele tiver que ficar criando, apresentando coisas novas, ele pode ter reações bem paranoicas, assim. Então, o ISTJ, para você apresentar novas ideias, novos fatos, assim, tem que ser uma coisa lenta e gradual, né? Porque ele pode realmente não se sentir à vontade com isso. Então, o que acontece quando o ISTJ está estressado? Ele pode se tornar muito rígido com prazo, horário, com procedimento. Ele pode se tornar uma pessoa extremamente metódica. Pode se tornar extremamente crítico em relação aos outros. Pode achar difícil delegar uma função para outra pessoa, para realizar uma tarefa, perder a confiança e ele acabar ele mesmo fazendo o trabalho dos outros. Bom, agora a gente vai falar do perfil, acho que é o mais, né, glamorizado aí do MBTI, que é o INTJ. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que enquanto o ISTJ capta dados sensoriais internos, o INTJ ele se relaciona mais num plano intuitivo, num plano da imaginação. Então, quando eu vou fazer um vídeo sobre intuição introvertida para vocês entenderem exatamente o que é. Mas falando sobre a manifestação no sujeito e diferenciação do SIDOM, o INTJ ele vai ser muito mais imaginativo, visionário, vai ser aquela pessoa que enxerga padrões, conexões a longo prazo e que ela não tem uma visão muito palpável da realidade, porque a SE dela é baixa. Então, essa pessoa, basicamente, ela vai ter uma forma própria de enxergar o mundo, cheia de caixinhas e padrões que ela estipulou. Então, toda a informação nova que chega, captada através da sensação extrovertida inferior, essa bolinha verde aí que você tá... O que significa essa bolinha baixa? Essa bolinha baixa é a SE dele, a sensação extrovertida. É o quanto ele consegue captar de informação externa, ou seja, é o grande ponto fraco dele, é esse toque palpável aí do mundo, né? Essa percepção dos 5 sentidos aí de como o mundo realmente é de maneira objetiva, sensorial. Então, esse vai ser o ponto fraco dele. A outra função extrovertida já vai ser de julgamento, que até que está numa boa posição. Então, o que ele tem de privilegiado é a intuição introvertida, em amarelo. O que acontece na prática? Na prática, ele vai ser muito bom em detectar padrões e apresentar projetos para o mundo, né? Vai conseguir utilizar bem essa intuição introvertida se ele tiver um pensamento extrovertido razoável, bom e funcional. O sentimento introvertido, que está na terciária, é igual ao do ISTJ funcionamento, está numa posição muito baixa, então ele já tem essa dificuldade de perceber as necessidades dos outros, sendo que, por ele ter Ni com Fi, ele vai ter essa particularidade de ser muito ruim em small talks, que a gente chama de conversa de elevador, né? Então, ele vai ser aquela pessoa que vai ser difícil para ele socializar de uma forma superficial.
O INTJ, além de ter dificuldade de reconhecer o sentimento externo, ele tem dificuldade de socializar. Realmente é um tipo que as pessoas podem ver como muito rígido e terem medo de apresentar suas visões a ele. Só que, na verdade, o INTJ ele é até um pouco mais aberto que o ISTJ, porque se apresentar uma evidência que ele considere palpável, ele vai alterar os planos dele, vai incluir dentro do padrão. Então, ele não é tão fechado assim. Então, já que a gente está falando do sentimento, que é uma função mais baixa do INTJ, vamos ver como é que ele funciona sob estresse. Ele pode se tornar uma pessoa que não oferece informação sobre como ele está se sentindo internamente. Ele pode tomar decisões precipitadas também. Ele pode se tornar muito crítico em relação às pessoas no âmbito intelectual, achar que elas não entendem o que ele fala e ficar extremamente estressado com isso. Pode se tornar bem duro e rígido assim, para se fazer entender, né? E pode se tornar extremamente obstinado e inflexível na busca da própria visão, né? É aquilo que eu falei para você, para eles é muito real a forma que ele vê. Então, quando eles estão com a sensação prejudicada, eles podem omitir dados sensoriais para poder confirmar o viés do pensamento deles ou da intuição. Eles podem também fazer jogos mentais, né? Quando até não está saudável o sentimento também. E, assim, ficar numa disputa intelectual com a pessoa pela disputa, assim, pura vaidade. E podem ter dificuldade de fazer elogio, não chegar ao entrosamento que os outros esperam, assim, ser uma pessoa sem tato social. E no auge do estresse, eles podem ter atitudes extremamente sensoriais, como beber demais, agir de forma incontrolada, precipitada, viciar em jogos, comer em excesso, gastar dinheiro à toa, limpar a casa, se ligar em detalhes sensoriais, mas isso seria o último caso, que seria o caso de gripe, que a gente vai estudar depois aqui. Então é isso, pessoal. Acho que com esse vídeo já deu para ter uma base inicial de tipo versus tipo. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo o capítulo 10 de tipos psicológicos do Carl Jung, tá? Se você quiser receber mais informações sobre MBTI e tipologia ou quiser sugerir outros assuntos, se inscreve no canal e deixa nos comentários aí o que você gostou, o que não gostou. Esse quadrinho que eu coloquei hoje foi sugestão da Gabi, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.